Bora lá, fiel, para as últimas e melhores notícias dessa terça-feira do Coringão. Tem um retorno confirmado aí do Memphis pro jogo do Barra, onde o Corinthians já vira chave, né, pra Copa do Brasil. O Memphis Depay cabe nesse time. Quem vai sair pro Memphis Depay entrar? Será que vai continuar o mesmo rendimento? Bora saber todas as informações. A Lili Nascimento está em frente ao CT Dr. Joaquim Grava. Teve denúncias no STJD aí por conta do Majestoso. O Coringão sempre sendo prejudicado. Bora acompanhar tudo do Timão, então já sabe, né? Curta aqui o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora Lá Fiel pra sempre receber tudo do Timão. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos lá com a Lili Nascimento também. Aproveitar ainda nesse embalo de clássico, né? Já repercutiu alguma coisa lá no São Paulo, também já teve essa história do áudio vazado. E agora a Lili chegando com as informações lá do Corinthians, que também pensa em Copa do Brasil nesse meio de semana, mas ainda trazendo algumas coisas do domingo. Tudo bem, Lili? Seja bem-vinda. Um beijo pra você. Tudo bem, Gláucia? Beijo pra você, amigos do Estúdio Fãs de Esportes. Cheguei aqui, né, em frente ao CT Joaquim Grava, os torcedores estavam aqui perto. Ah, deixa a gente mostrar o cartaz. Falei, tá, no finalzinho do meu link eu chamo vocês. Vamos fazer o seguinte, eu vou passar as informações, tá, da denúncia do STJD, agora é coisa séria, mas é bom vocês prestarem atenção, porque quando tem clássico na Neoquímica Arena, o rescaldo é grande, né? Então, seguinte, o Corinthians foi denunciado em 3 artigos, tá? O primeiro deles, por conta do uniforme do Hugo Souza. De acordo com o Daronco, na súmula estava que ele usaria o laranja e ele usou outra cor parecida ali com o uniforme do São Paulo, por isso o Corinthians foi denunciado por esse artigo, também foi denunciado pelo atraso no reinício do jogo na segunda etapa, 3 minutos, né? Então o Corinthians também denunciado por isso, né? Pela demora para reiniciar a partida, e o terceiro pelos objetos jogados ali no gramado depois do gol do São Paulo. Um deles teria atingido o Caleri. Então tinha isqueiro, óculos também, garrafinha, tudo isso aí faz parte da denúncia, que num todo, digamos assim, o considerado mais grave é o arremesso desses objetos, que o Corinthians pode até perder mando de campo. Os outros, né, o uniforme do Hugo e também a outra questão do atraso no reinício do jogo seria uma multa mais na parte financeira, que pro Corinthians também não é bom, né, que se falar em dinheiro aí, o Corinthians também não tá podendo pagar tantas multas. O julgamento será na quinta-feira e veremos então desdobramento. Será na quinta de manhã. Quinta à noite, o Corinthians recebe o Barra na Neoquímica Arena pela Copa do Brasil. No jogo de ida, 1-0, gol do Lingard. E agora a gente sabe que a vantagem é magra, então o Diniz deve iniciar com os principais jogadores. No decorrer da partida, e se conseguir um placar favorável, deve fazer umas trocas, porque já no domingo tem o Botafogo. A gente sabe que a questão do Campeonato Brasileiro é complicada. E em seguida já tem Peñarol lá no Uruguai pela Libertadores. Então essa é a sequência do Corinthians. É isso então, Gláucia. Tem jogo quinta-feira, tem torcedor aqui na porta e tem denúncia do STJD. É um misto aqui no Corinthians. Mais uma atuação de gala do Rodrigo Garro. O garçom voltou. Rodrigo Garro foi fundamental na vitória do Timão no clássico contra o Tricolor. De escanteio para o Ranieri, a assistência que deixou Breno Bidon pronto para marcar um bonito gol. O argentino comprovou. Aquele Garro de 2024 que a torcida se encantou está de volta. Só nessa temporada são 10 assistências. A maioria delas sob o comando de Fernando Diniz. O meia sofreu com lesões e há tempos não conseguia uma boa sequência, tanto que chegou a ficar no banco em algumas partidas. Só que aí chegou o Fernando Diniz, deu a faixa de capitão para ele. E parece que Rodrigo Garro entendeu o recado. São 7 assistências em 9 partidas. De Brasileirão a Libertadores, Garro não deu espaço para sequer Diniz pensar em tirá-lo do campo. Enquanto dentro das 4 linhas o assunto está resolvido, fora dele a diretoria tenta resolver também. A dívida com Tadieres, ex-clube do Garro, segue ativa e já fez o Corinthians flertar com o transferban. No novo acordo, o alvinegro precisa pagar cerca de 42 milhões de reais, mas esse dinheiro não existe no caixa. Portanto, o presidente Osmar Stabile assinou um empréstimo com a Outfield, uma investidora que deve cobrar juros menores. Nos próximos dias, segundo a diretoria, a dívida será quitada.
Mas o torcedor não tem nada a ver com isso e quer mesmo continuar a ver o Garro do Diniz brilhando em campo. Temos aí, olha, as assistências desde a estreia do Diniz entre os jogadores da Série A. O Garro em primeiro aí, assistência, depois tem o Samulino com 4 e com 3 muitos outros jogadores por aí. Bom, é um jogador muito importante para o Garro, o Diniz já entendeu isso, sabe que ele melhora muito dos seus companheiros. Daqui a pouco vamos falar também das polêmicas e vamos falar de São Paulo. Mas acho que a gente já pode projetar um pouquinho os Corinthians para o meio de semana, esse jogo contra o Barra na Neoquímica Arena. E a ideia é que o Diniz vá com a sua força máxima, né? Tem uma vantagem mínima aí para defender, mas a ideia pelo menos é essa. Deixa eu só olhar aqui que eu queria ver qual era o jogo do final de semana, mas de fato o Corinthians vem numa boa. Deixa eu só confirmar. O Botafogo, né? Botafogo no Rio de Janeiro. Acredito que sim, existe essa possibilidade, confirma logo a classificação, né? Tudo bem que tem uma diferença considerável de nível e o jogo de ida não foi um jogo bom, né? Mas tem uma diferença considerável de nível entre o Corinthians e o Barra, respeitosamente, né? Com todo respeito ao Barra. O Corinthians pode entrar com o time titular, ao meu ver, e tentar naquela condição, né, de fazer um resultado e depois ir trocando, né, pensando na minutagem já, pensando no Botafogo, mas é importante por conta das Copas, é importante financeiramente falando, e a gente, quando fala em questão financeira do Corinthians, sempre será importante. Então, acredito que sim, o Corinthians possa entrar ali com seu time titular, mas já visualizando, ao meu ver, o Botafogo, né, pelo final de semana no Campeonato Brasileiro. Por hora o Diniz ainda não está podendo se dar muito ao luxo, né, Celso, de poupar muita gente, né? E eu acho que eu estou muito alinhado com o que disse o Jailson. Não é sobre poupar logo de cara, mas é sobre poupar no segundo tempo. Se o Corinthians conseguir, dentro da Neoquímica Arena, aplicar um 2-3-0 na primeira etapa, que é absolutamente normal. O Barra não perde 3 jogos, é verdade, mas é um time que hoje joga contra times de Série C do Campeonato Brasileiro, né? Então, enfrentar o Corinthians é uma realidade muito diferente, é uma realidade paralela praticamente. Sim, o primeiro jogo foi um jogo complicado, uma vantagem mínima, mas ainda assim, vantagem fora de casa. Eu sou sempre a favor de você escalar os titulares, resolve a parada, tira todo mundo. Tem treinador que opta por começar com o time reserva, se der tudo certo, ok, mas eu acho que no fim das contas você acaba arriscando muito, porque a cada segundo que passa, um time como o Barra, por exemplo, vai dar um passinho para trás se tiver com um placar favorável, e é muito mais difícil você entrar numa linha de 6, linha de 7, um time com 2 goleiros, do que resolver a parada logo no começo com a vantagem. Então eu estou de acordo com a estratégia. Agora os jogadores precisam entregar, né? A gente não pode vir aqui no final da semana e falar, mas a mobilização do Corinthians, porque é o jogo contra o Barra, isso chega, né? Isso aí já... o Corinthians foi muito bem contra o São Paulo. A gente quer ver esse Corinthians mais vezes ao longo da temporada, seja na Copa do Brasil, no Brasileirão, no Amistoso, onde quer que seja. Corinthians, após a boa vitória contra o São Paulo em sua arena pelo placar de 3-2, deixou a zona do rebaixamento, agora está na 16ª colocação com 18 pontos. Nesta segunda-feira, o elenco corintiano ganhou folga e volta aos trabalhos na manhã de terça-feira. O técnico Fernando Diniz contra o São Paulo chegou à marca de 10 jogos à frente do Timão, são 6 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota, o que dá um aproveitamento de 70%. Nesse período, o Corinthians marcou 13 gols e sofreu apenas 4. Na coletiva, após o clássico contra o São Paulo, o técnico foi questionado por diversos jogadores que vêm tendo bom desempenho sob seu comando no Corinthians, como o zagueiro Gustavo Henrique, o lateral Mateuzinho, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Lingard, mas Fernando Diniz fez questão de exaltar o zagueiro Gabriel Paulista e também defender Yuri Alberto, que não marca há 9 partidas. Eu quero falar de um jogador especificamente que quase, desde que eu estou aqui, ninguém falou dele em nenhuma entrevista, que é o Gabriel Paulista. Está sendo um dos jogadores mais regulares do time, tanto para defender como para ajudar na construção. Ele é um jogador muito importante para a gente. Ele está sendo um jogador que dá um equilíbrio defensivo muito bom e está sendo também muito importante na primeira fase de construção. Eu defendo ele de novo. Ele é fundamental para tudo que está acontecendo o time desde a minha chegada. Ele faz muita coisa pro time. Ele dá assistência, ele corre, ele tromba no zagueiro, ele dá calcanhar, ele faz tudo. De fato, tá faltando o gol. Mas acredito que tá perto de acontecer. E perto de acontecer e ter uma sequência de gols
ele vai conseguir marcar. A grande expectativa do torcedor corintiano para essa semana é sobre o retorno de Memphis Depay. Ele que não atua desde o dia 22 de março, já completou 50 dias longe do gramado devido a uma lesão muscular na coxa direita. O jogador tem um retorno aproximado, já está em fase de transição física. Lembrando que até a pausa para a Copa do Mundo, o Corinthians tem mais 6 partidas e serão esses jogos que o torcedor corintiano poderá ver o Memphis Depay em campo. Ele que deve ser convocado para a Copa do Mundo e tem contrato com o Timão até o meio do ano, ainda não se sabe como ficará essa renovação. O Timão volta a campo na próxima quinta-feira pela partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil contra o Barra de Santa Catarina. Venceu por 1-0 lá, um empate garante vaga nas oitavas de final do torneio. A minha interpretação, ele não toca com as mãos nas suas genitais. Isso existe uma comemoração de gol. Jogadores dessa característica, principalmente os estrangeiros, comemoram muitas vezes tipo de situação de raça, de vamos, ok? E aí a justificativa foi que não tocou, né, na área genital. Eu acho que isso não é a característica do gesto obsceno. Nós vamos imaginar aquele mesmo gesto numa praça pública, num restaurante, seria ofensivo às pessoas que estão lá. Então, se não cabe fora do futebol, não cabe dentro do futebol. Porque nós somos punidos recentemente, 2 vezes. E ou pode fazer aquilo no futebol, ou pode fazer, ou a arbitragem errou. Não tem meio termo. Bom, é claro que o Marcelo Paes vai entrar nessa e agora vai abraçar o Corinthians porque é lá que ele está. Mas existe meio termo, né? Agora, a interpretação, pode tocar, não pode tocar, é raça, é assim que os sul-americanos comemoram, mostrando um pouco de raça. Se não encostar, tá tudo certo, realmente ficou bem complicado para você começar a interpretar isso. Daqui a pouco podemos até fazer uma comparação com os 2 jogadores do Corinthians anteriormente que foram expulsos. Mas, André Kfouri, fala aí, pode tocar na genitália, não pode tocar, tá certo? Interprete. Eu vou tentar ser... Eu vou tentar, Marcela. Já está colocando aqui, vamos colocar as imagens. Ser o mais respeitoso possível, mas eu também vou me permitir falar sobre esse lance de uma maneira, sobre essas cenas, ou melhor, de uma forma mais elaborada. Então, começando pela explicação que o Daronco deu. O que ele disse faz total sentido do ponto de vista, digamos, cultural. Em nenhum lugar na América do Sul inteira, fora o Brasil, que é um país gigantesco, alguém entenderia o gesto do Bobadilla como uma ofensa a quem quer que seja. Sim. Ninguém entenderia. O que esse jogador está fazendo, e aí eu vou precisar ser um pouco mais explícito, é o equivalente a dizer: as minhas bolas são maiores, eu sou corajoso, eu tenho coragem. É isso que ele está querendo dizer com esse gesto. Louco Abreu, você que é torcedor do Botafogo, você que é uruguaio, vai se lembrar. Sim. Comemorava gols assim, exatamente assim como o Bobadilla, que é paraguaio, que não é uruguaio, mas obviamente também sul-americano e obviamente também não brasileiro, estrangeiro. Era uma comemoração quase que clássica do Abreu. Então, só no Brasil isso pode ser confundido com o gesto que o Alan fez, com o gesto que o André fez, que é uma coisa totalmente diferente em termos de intenção, que é um xingamento, que é tipo, pega aí. Uhum. Vou parar por aqui. Você está indo muito bem didático nisso. Mas é isso. Agora, independentemente das conotações, e aí tem uma parte cultural do que é normal, do que é aceito em um lugar e não é aceito no outro, nós estamos falando de um ambiente no futebol brasileiro em que tudo é o estopim para uma reclamação absurda, existe uma sensibilidade tremenda e é preciso ter um cuidado, assim, muito grande com algo que pode descambar para violência dentro e fora do campo, então nós não podemos deixar de observar esse lado. Eu acho que nós chegaremos ao ridículo
mas o ridículo necessário de traçar uma regra. Não pode. Todo e qualquer gesto que envolva a região genital, independentemente de onde o jogador tenha nascido, o que isso representa na sociedade de onde ele vem, é problema aqui no Brasil, porque pode descambar em violência e no mau exemplo, cartão vermelho. Mas enquanto isso não acontece, certo, haverá essa confusão que o Paz falou. Ou pode ou não pode. Não é assim. Porque há árbitros que vão ter essa interpretação. Ele é um sul-americano, não é brasileiro, é estrangeiro. Para ele não teve a intenção de ofender ninguém. A questão de encosta ou não encosta, para mim, aí nós não precisamos chegar nesse ponto também. Porque eu posso ser ofensivo sem encostar. Esse é o ponto. Sim. E o problema é ser ou não ser ofensivo. Esse é o ponto principal da questão. Então eu acho que nós vamos, como indústria do futebol, ter que tomar uma decisão disciplinar sobre isso, por mais ridículo que pareça. Vai ter a regra lá, pode ou não pode, vai ter a regra. Mas assim, o que falou o Paz e o que fala o André, eu concordo completamente com o André. Sim, existe sim, o meio termo existe, a interpretação. E dá para interpretar de maneiras completamente diferentes os jogadores do Corinthians e ontem o Bobadilla. Marcela, e o esdrúxulo da situação ontem é o Daronco analisando e explicando como se fosse um lance de mão na bola, né? Não tocou, por 1 centímetro. Olha, e ali o VAR também que chama, vai muito condicionado desse contexto recente do Corinthians, né? De Alan e André expulsos por gestos de fato obscenos, né? Como bem observou o André, há uma diferença nisso daí, sem analisar esse contexto, que até em espanhol há uma expressão para isso. Huevos, que os torcedores na Argentina, por exemplo, usam bastante, né? Até em cânticos de torcida. Então é algo que faltou ali conhecimento dessa cultura futebolística que existe. E a gente pode até questionar, né? Indo bem fundo na discussão, esse gesto aí não é ultrapassado para hoje, né? Que a sociedade mudou. Desculpa, Breno. E pode até ser considerado, aqui no Brasil, já que nós estamos falando do futebol brasileiro, como uma coisa obscena. Pode ser, é isso que eu estou dizendo. Pode ser. Pessoas podem se sentir, né, ofendidas ou pelo menos incomodadas com esse tipo de imagem. Estou dizendo que podem, né? Porque aí é o futebol brasileiro versus o que é cultural fora daqui, mas enquanto não se tomar uma decisão... E aquela história, será que não é um gesto machista, né, para a sociedade de hoje? O jogador precisa disso para se provar, para provar sua masculinidade? Mas, para mim, o Daronco foi bem em observar essa diferença cultural de pontuar que o Bobadilla, como um jogador... Fala, Fiel, cara, essa história do STJD aí tá enchendo o saco, né, mano? O Corinthians não pode, desculpa a palavra, dar um peido dentro de campo que é denunciado, velho. É ridículo, mas vamos lá. Falando de futebol, mano, olha que o peruano destruiu com um clássico, tá? Com o Majestoso. Aqui tá os números dele. Ele foi o principal jogador no sentido de passe, né? Bolas recuperadas, bolas longas, assistência lançamento. Cara, ele voltou a jogar. Não sei o que o Diniz fez, né, naquele vestiário, o que ele pôs naquela água lá. Tanto ele quanto o Rodrigo Garro aí, mano, voltaram a jogar. E dá pra ver claramente, né, mano, a mudança no time. Dá pra ver claramente como o time tá se portando dentro de campo, mudou de postura. E não fica só, não se limita somente no Garro e no Carrillo, né, velho? Dá pra ver também outros setores do campo aí que voltaram a entregar. Um exemplo, claro, é o Ranieri, né? A zaga que não toma tantos gols como já tomava antigamente. Então, tá lindo de ver o Corinthians jogando. E, claro, passa aí pelas mãos, né, pelas digitais do Diniz, né? Porque a gente fala dedo do Diniz aqui, vê um monte de comentário. Lá ele. Então, passa pelas digitais do Fernando Diniz, tá certo, pessoal? E aí, outra notícia que eu tava vendo essa semana, né? Depois do jogo do Majestoso, o nosso comandante Fernando Diniz falou sobre a proposta, né? Ele mencionou sobre a proposta que tem da Rússia pelo Mateuzinho, tá? E aí, eu não liberaria o Mateuzinho, até porque o Corinthians não tem nenhum substituto à altura. Né? O Mateuzinho hoje é um dos principais laterais direitos do Brasil, tá? Então tem que ser uma bala pra tirar ele, velho. E a conversa era que a proposta foi de 10 milhões de euros, né? Que dá 60 milhões de reais. E o Corinthians só tem 60% desse valor, velho. Não, um pouco mais de 30 milhões de reais. O que o Corinthians vai fazer com 30 milhões de reais, mano? É sério, velho. Não paga nenhuma folha salarial, tá ligado? Então tem que pensar muito, né? E aí esse site aqui deu que o Corinthians aceita como parte de pagamento do Mateuzinho ou o Mantuan, né? O Mantuan já jogou no pé de Mantuan do Zenit como parte de pagamento, então seria uma troca, né? O Mantuan é ponto esquerdo, acho que é isso, né? Ele joga mais ofensivo.
Mas é isso, pessoal. Eu não liberaria o Mateuzinho, mas nem a pau que eu liberaria ele. É um dos principais jogadores do elenco, velho. Tanto quando ele não tá, tem que improvisar o Ranieri na direita, porque aqui o Milans lá não joga, né? Então acho que seria burrice liberar ele. Tá bom, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Infelizmente, né? Eu queria já falar muito mais do jogo do Barra, mas esse assunto do São Paulo aí continua reverberando ainda. E aí, saindo qualquer novidade, eu volto aqui pra atualizar vocês, tá bom, pessoal? A camisa linda do Coringão chegou aqui pra mim, ó. Top essa camisa, né, velho? Top mesmo, muito bonita, mais bonita pessoalmente do que... Mas é isso, até o próximo vídeo, valeu e vai Corinthians!